Foi o que eu fiz pra você. Não se ouvirá no rádio, nem vai passar na TV. É um chorinho esse desejo que eu sinto por você. É a vontade. Tenemos una nueva entrevista, por eso me he puesto la camiseta de Gil Vicente, porque vamos a entrevistar a André Cuña, que es uno de los jugadores más importantes del mejor Gil Vicente de la historia. Gil Vicente que llegó a la final de la Taça da Liga con un equipo repleto de jugadores que tenían poca experiencia en la primera categoría, en la primera división de Portugal, pero que lograron un rendimiento que al final fue histórico. Fue muy grande lo que consiguieron. Hoy en día André Cuña es un entrenador de éxito, forma parte del cuerpo técnico de, de Braga, que ganó la tasa de Portugal. También conquistó la Copa Libertadores, la Liga Brasileña, está ahora en el fútbol árabe. La verdad que es un profesional reconocido en Portugal y que tiene una historia bonita y vamos a recordar pues, su etapa como futbolista. Muy bien, bueno, pues en primer lugar quería agradecerle su tiempo. A lo largo de los años hemos hecho unas cuantas entrevistas en diferentes medios y bueno, yo sé que tiene una historia bonita que contar como futbolista. Ahora pasó al lado de entrenar, de participar en diferentes proyectos muy fuertes, pero me gustaría hablar de su época de futbolista. Así que nada, repito, muchas gracias por la oportunidad. Obrigado pelo convite. E vou tentar estar à altura das tuas entrevistas, que são sempre muito interessantes. Espero estar à altura disso. Que a minha história seja interessante também para outros, inspiradora também. Bueno, seguro que sí. A ver, usted tiene una historia bonita en el sentido de que llega a la primera división con ya maduro, eh, hace, hace historia con Gil Vicente, vemos un jugador con muchas cualidades y también fue sorpresivo su llegada, su debut en la primera división, pero yendo a los orígenes, José se forma en Braga, ¿verdad? Hace toda su formación. Sim, sim, eu faço o meu início de formação em Braga, toda a minha formação em Braga, mas desde muito jovem que comecei a jogar no futebol sénior com adultos, porque naquela altura era comum, não havia um acompanhamento tão grande e um investimento tão grande na formação, era comum os jovens irem se perdendo pelos anos de formação. E eu recordo-me que na altura no Braga as coisas, eu não andava feliz e tinha mudado de escola e obrigava-me a ter horários muito complicados para estar presente nos treinos e depois chegava a casa muito tarde e o rendimento na escola estava a baixar e os meus pais ficavam muito preocupados com isso, e então eu decidi sair do Braga e no ano seguinte entrei logo no futebol sénior com apenas 15 anos, 15 a fazer 16 anos, já estava a jogar futebol sénior. E acho que isso me deu uma certa vantagem em relação a muitos colegas meus, porque desde cedo fui obrigado a amadurecer a amadurecer enquanto ser humano, enquanto homem e enquanto jogador também, porque lidava com jogadores que na altura estavam no final de carreira, já tinham 30 e muitos anos, e eu nem metade da idade deles tinha, por isso foi muito rico, foi uma experiência muito rica para mim. Vinieron equipos diferentes, más la categoría era el equivalente a la tercera, cuarta división, ¿verdad? Sim, sim. Aliás, a minha primeira experiência em futebol sénior foi no clube da minha aldeia, o Cambeses, que é no norte de Portugal, e foi futsal. Na altura esse clube estava na segunda Divisão Nacional de Futsal, que era um nível muito alto do futsal. E as pessoas conheciam-me e convidaram-me. eh, e nós somos jovens, estamos naquela fase que não sabemos muito bem o que é que queremos, e então acabei por aceitar o convite e foi um ano maravilhoso que joguei futsal, que me trouxe muitas coisas depois para o futebol 11 e acho que ainda hoje em dia que é um desporto muito rico e que pode ser aproveitado para depois outros esportes. Nós temos que ver, ser amplos e ver um bocadinho de tudo
e isso trouxe-me uma visão diferente do futebol, o fixar as defesas, o analisar muito rápido o jogo. E foi o meu primeiro ano, foi de futsal. E só depois é que passei para o futebol 11, na, nos distritais, que é uma quinta divisão, por aí. Y no se planteó solo futsal, porque segunda liga de futsal, una liga competitiva, o el fútbol distrital, no ponderó seguir en futsal en vez de fútbol 11. Vou-lhe ser muito sincero, nessa altura, né, como era muito jovem, claro que nós temos sempre o sonho de ser jogador e não havia uma aposta no futsal tão grande como há hoje em dia, que é um desporto com uma visibilidade enorme. Mas na altura não era assim, estava a dar os primeiros passos até o futsal em Portugal, que antigamente era denominado até futebol de salão e essas coisas, e eles nos últimos, acho que penso que 2 anos, 3, é que tinham mudado para futsal e uniformizado as regras, que antigamente havia ali o futsal e o futebol de sala, que as regras mudavam ligeiramente, uniformizaram as regras e, hum, e eu achei que no futebol 11 eu teria mais hipóteses de ganhar dinheiro, também era importante, e de ter mais visibilidade. E é um bocadinho à espera daquilo que quando nós tentamos fazer uma carreira, que somos miúdos, pensamos, eu quero ser um jogador assim ou assado, e no futsal não havia grandes referências, a verdade é essa. E daí a minha escolha para o futebol 11. Bien, você va cambiando de equipos realmente hasta los 24 años, no llega a Famalicão. Un club que estaba en la tercera categoría, más un club con muchísimo seguimiento, mucho apoyo, o sea, un club ya importante, más el tiempo que demora su salida de Braga hasta llegar a Famalicão. ¿Pensó en algún momento que quizás el fútbol no iba a ser una salida profesional para vosé? ¿Llegó a perder la esperanza? Sim, eu aos 19 anos tive que ser operado ao joelho esquerdo. E, inclusive, o médico nessa altura disse-me que dificilmente o meu joelho daria para jogar futebol de alto nível, profissional. E eu aí tive uns meses sem jogar e pensei seriamente em não jogar mais, porque ele disse-me que podia ter implicações para o meu futuro. Felizmente encontrei uma pessoa na minha vida que foi um fisioterapeuta que trabalhava com o médico, que disse que eu tinha uma hipótese, tinha que fazer um reforço muscular, uma coisa mais técnica. E eu fui continuando, mas de facto eu olhava para o futebol como um hobby, porque eu jogava num distrital, era ao final da noite, hum, trabalhava, tive algumas experiências laborais e achava que as coisas iam acontecer assim. O que tudo mudou foi o ano anterior a eu chegar ao Famalicão, que fui jogar para uma equipa da terceira divisão, que neste caso era da quarta divisão, e encontrei um treinador que me influenciou muito positivamente. E foi a primeira pessoa que me disse que tu és mais do que isto, tu jogas mais do que isto, e eu vou-te ajudar. E primeiro colocou-me a jogar na minha posição favorita, que era o meio-campo, que até aí andava a jogar a defesa, andava a jogar em mil e um lugares. Hum, Colocou-me a jogar ao pé dele, que ele era jogador-treinador e tinha sido profissional, tinha passado na segunda divisão nacional, um jogador com história e com uma capacidade muito grande, e estava no final de carreira, então acumulava treinador-jogador. E ele jogava no meio-campo ao meu lado. Então ele foi um. E eu bebi aquela sabedoria que ele tinha toda. O outro jogador do meio-campo, nós jogávamos com três, também tinha 30 e muitos anos. E ainda hoje é meu amigo, eles os dois, ainda hoje são meus amigos. Então, além de uma amizade, tive ali muitas experiências que pude vivenciar. E ele, nesse ano, é engraçado porque eu, nesse ano, eu enquanto comecei esse ano, era um jovem que vinha da Distrital e acabei esse ano com o melhor empresário português da altura, que era o José Veiga, que Sí. teve em muitos negócios, em Espanha, inclusive, a querer me agenciar, que era uma coisa que na altura. E eu fiquei ali até um bocadinho assustado, porque já vinha falando com as pessoas do Famalicão e já tinham quase as coisas feitas e acabei por não assinar por ele porque ele dizia que não, eu não quero ter um jogador no Famalicão, um jogador do teu nível, eu consigo pôr em Itália, aqui e acolá, tipo, e eu fiquei ali tipo, meio assustado porque aquilo era tudo novo para mim, na realidade.
E então, quando cheguei ao Famalicão, foi o meu primeiro ano de profissional, a sério. Foi o meu primeiro ano em que treinei durante o dia. E, hum, e foi a verdadeira Eu a partir daí apostei mesmo na minha carreira. Até aí, também culpa minha, né? Levava o futebol como um hobby, porque dava-me alguma rentabilidade, eu gostava, as pessoas achavam que eu jogava bem, as coisas corriam-me bem, mas eu sabia que era muito difícil sair dali, porque havia poucos empresários, agentes de jogadores no mercado. Não se via os jogos que se vê hoje em dia, que temos plataformas, conseguimos ver jogos de todas as divisões do mundo inteiro. Então nós estava ali um bocadinho escondido, por assim dizer. E quando cheguei ao Famalicão, eu disse para mim próprio que era a minha oportunidade. E eu queria mostrar às pessoas que eu realmente valia mais do que aquilo que tinha acontecido até então na minha carreira, tal como o meu treinador no Fão, o João Faria, quero deixar esta referência aqui, ele me disse desde o primeiro dia que me treinou. E apanhei muitas pessoas importantes na minha carreira que me ajudaram, mas sem dúvida o João acho que foi a primeira pessoa que me disse: tu vais lá chegar. Isso acho que é uma coisa que tem que ser dita, e a partir daí eu acreditei. E sempre acreditei que eu tinha condições de jogar na primeira divisão. Sempre acreditei nisso. Não, eu achava porque eu jogava com colegas que tinham jogado na primeira divisão e eu dizia, se ele jogou na primeira divisão, também posso jogar. Com todo o respeito, por todos os profissionais que eu joguei e que joguei também na primeira liga, eu sempre achei que tinha essa capacidade, que era ali que eu pertencia, sinceramente. Sí, sí, o sea, ya digo, o sea, yo siempre que lo vi, José fue un jugador dominante, independientemente del rival, de la categoría. Eh, Concuerdo, ¿no? Totalmente con eso. Después de Famalicão está, bueno, pues una serie de años en la segunda liga, más en 2006-2007 vuelve a bajar una categoría. ¿Por qué fue? Se mantiene una serie de años, más va a Riberia. Eu quando cheguei à segunda liga na minha opinião, agora que faço a análise da minha carreira, tive não é uma infelicidade, mas acho que uma escolha errada, que foi, todas as pessoas diziam que eu tinha que ser atacante. E eu nunca me senti um atacante e acho que foi o maior erro da minha carreira, foi andar durante 5 ou 6 anos a jogar como atacante. E quando eu dizia, não, mas eu sinto-me bem a jogar no meio, eu gosto de pegar na bola, eu gosto como estava a dizer, de dominar o jogo, de controlar o jogo, de ter a bola, de tocar, de fazer o passe decisivo. Eu não sou propriamente o jogador de estar à espera da bola, a bater nos defesas, ter faro de golo, ou estar dentro da área. Mas as pessoas, tive ali uns anos, Covilhã, um, Marco Canaveses, no Famalicão, começou no Famalicão, Espinho, em que as pessoas foram-me sempre dizendo isso. E o meu rendimento não foi aquilo que eu achava que poderia ter sido. A verdade é essa. Isto não é desculpa nenhuma, mas estava a jogar numa posição que para mim não era a posição que eu tinha que eu rendia mais. Hum, e então isso acabou por acontecer por falta de um ponta de lança que não marca golos, e se virmos nesses anos eu tenho poucos golos, acaba por ser castigado, não é? Isto é a coisa mais natural do mundo. Até que tive um treinador outra vez que, em conversa com ele, disse: por favor, ponha-me a jogar no meio, e foi outra pessoa fundamental, que foi o Mr. Manuel Tulipa, que depois eu acompanho para o Estoril outra vez na segunda liga. E no primeiro, eu tive no Ribeirão com ele, que até achei que seria um ponto em que estava a decair na minha carreira, estava a fazer o declínio, mas felizmente encontrei-o. E ele disse-me sim, ele tinha uma proposta de jogo muito, muito atrativa, muito atacante. Jogava em 4-4-2, losango, e eu jogava como 10. E então para mim aquilo foi um balão de oxigênio na minha carreira e na minha alegria de jogar, principalmente, e de treinar, porque sempre gostei muito de treinar e adorava jogar futebol, e adorava ser jogador de futebol. E por isso eu treinei sempre todos os dias, nos meus limites, e toda a gente que se cruzou comigo,
sempre destacou essa capacidade em mim, de eu nunca desistir, de fazer sempre o meu melhor, independentemente de jogar numa posição que eu não gostava, mas fazia sempre o meu melhor, tentava sempre fazer e ajudar a equipa. Hum, e nesse ano em que volto a jogar no meio-campo, volta a ser um dos meus anos mais produtivos, até em golos, porque já jogava de maneira diferente e volto a subir de um grau para a segunda liga, volto ao Estoril, no Estoril, também um clube histórico, em que faço uma época muito boa, inclusive a meio da época há a possibilidade de ir para o Vitória de Setúbal, que estava na Primeira Liga. Infelizmente não se deu porque já tinha uma idade avançada e o treinador na altura disse que, pá, por ele sim, mas por os diretores que não conseguia demover os diretores de buscar um jogador com 29, 30 anos, era Claro. muito difícil para se estrear na primeira divisão. É sempre aquele terceiro nariz, ainda por cima, a meio da época. Mas pronto, foi um bocadinho por aí que as coisas aconteceram. E daí esses anos que estive aí em que as coisas não me correram da maneira que deviam ter corrido. Eu acho que muito por causa disso, mas claro que também tenho a minha culpa que se marcasse 15, 20 golos por ano, certamente que as coisas aconteceriam, não é? Más es cierto que el Estoril ya tiene casi 30 años en su regreso a la segunda liga, en un equipo donde, por ejemplo, estaba Marco Silva, que luego ha Sim, sido un técnico de éxito, también el guardarredes Marcio Ramos, que también es entrenador, y bueno, sobre todo, eh, este rendimiento le lleva a otra oportunidad también en la segunda liga con Vizela y anteriormente el salto a la primera. Vizela también fue un paso interesante, ¿no? sim. O Vizela, quando eu fui para lá, tinha feito um campeonato que não subiu por um ponto, julgo eu. E então era uma grande aposta para subir a divisão. E foi o primeiro clube que eu joguei na segunda liga que queria subir efetivamente de divisão e dizia todos os dias e essa pressão estava presente. Infelizmente não conseguimos, mas tínhamos um grupo de trabalho que foi dos melhores que eu apanhei, porque de jogadores com muita qualidade, hum, e que me fizeram ter que me esforçar muito para manter o meu nível, para manter o meu jogo, para manter o meu lugar na equipa, porque se eu não me superasse, era impossível jogar naquela equipa, porque tinha jogadores com muita qualidade. E nesse aspecto, para mim, foi um ano importante. Foi um ano de dizer assim: se eu estou a jogar com estes jogadores aqui, que são de nível de Primeira Liga, isso não tinha dúvidas nenhumas. Porque até nesse ano, por exemplo, estava o Hélder Sousa comigo, que passado 2 ou 3 anos estava a jogar Champions nos quartos de final contra o Real Madrid, no Chipre, pelo Apoel. Um, e eu joguei com esses jogadores e eu disse, não, eu consigo, posso perfeitamente jogar na Primeira Liga. Mas mais uma vez, as coisas não correram da maneira que nós queríamos que corresse e o clube acabou por ser rebaixado por um caso antigo, muito antigo de corrupção de árbitros, essas coisas todas que houve em Portugal, um problema muito grande, e saiu nessa altura a decisão e o clube acabou por descer e foi uma coisa dramática para mim, porque eu tinha feito uma aposta muito grande quando fui para o Vizela em termos pessoais e adorei lá estar aquele ano. Inclusive, quando o clube desceu, o presidente chamou-me e disse-me que ele gostava de contar comigo e o objetivo era levar o clube à Primeira Liga. Não era subir para a Segunda Liga, era levar o clube à Primeira. E que contava comigo e renovou-me o contrato, fez uma proposta de renovação de contrato, que depois acabei por aceitar, por números ótimos para aquela realidade e fez-me sentir importante. Eu disse, vai ser aqui que eu vou chegar à Primeira Liga, porque estas pessoas merecem. O Vizela era um clube muito familiar, muito, muito sério, com pessoas boas, e decidi ficar. Voltei a descer um patamar da minha carreira, mas decidi ficar. Eu pensei, já tenho 31 anos, já, eu já não vou chegar se calhar já não vou chegar à Primeira Liga, mas
mas vou fazer alguma coisa aqui de que vai ter um simbolismo muito forte na minha carreira e na vida destas pessoas, porque elas merecem. E acabei por ficar, mas foi um passo errado, porque logo no início do ano houve uns problemas no clube, o presidente que tanto fez força para eu ficar acabou por sair, e eu compreendo as razões dele, mas acabou por sair, e as pessoas que entraram não tinham a mesma ideia dele, e, e acaba por ter sorte, porque cá em janeiro acaba por aparecer a oportunidade de trabalhar para o Gil Vicente, hum, e foi o chegar a casa. Claro. Ainda eu não sabia, mas foi eu chegar a casa. Além de eu ser de Barcelos, não é? A minha formação passou pelo Braga, eu estava um bocadinho distante de Barcelos e do clube, do Gil Vicente, mas quis a vida que eu voltasse ali para atingir o ponto maior na minha carreira enquanto jogador. Y le demora un año y medio llegar a la primera liga. Eh, Creo que la primera época son décimos y al año siguiente son campeones. Era un proyecto para ascender. O Gil Vicente é um clube histórico em Portugal. Teve muitos problemas também por o caso de Mateus, que é célebre, acabou por descer de divisão, muitos problemas financeiros, um desinvestimento grande. No ano em que eu cheguei lá, o primeiro ano, cheguei em janeiro, era uma equipa feita com muitos jogadores emprestados de outros clubes, jogadores jovens. Estava lá o Mister Rui Quinta e fizemos um campeonato bom. Não foi um campeonato maravilhoso, mas fizemos um campeonato bom, tendo em conta a juventude da equipa, o facto de serem muitos jogadores emprestados, que acaba por tirar ali muitas vezes alguma identidade à equipa, não é? Um, mas a exigência que se vivia dentro do clube, porque eram pessoas que estavam habituadas a trabalhar na Primeira Liga e dos adeptos e da cidade, hum, a ambição era sempre estar na Primeira Liga. Embora o investimento não fosse não fosse nem de longe nem de perto um investimento para ser um clube para lutar por subir, porque havia investimentos muito maiores que o nosso. hum, a verdade é que a nossa exigência que se foi criando ali dentro, fruto dessas pessoas que já lá estavam há alguns anos, alguns jogadores, diretores, o presidente e a própria cidade e os adeptos, acabou por criar uma exigência de não, o Gil tem que subir, porque o Gil é um clube de primeira. E, hum, e o Mister Paulo Alves hum, conseguiu montar uma equipa baratinha na altura, mas com jogadores que ele conhecia. E além de bons jogadores, conseguiu criar um grupo de homens maravilhoso. Um grupo de homens brutal, que todos trabalharam muito, sem olhar para o próprio umbigo, sem olhar para o eu, mas trabalharam muito para a equipa. Não me canso de dizer isto, que dos jogadores mais importantes que nós tivemos naquele grupo que subiu de divisão, sem dúvida foram aqueles que jogaram menos, porque nunca deixaram que os que jogaram mais adormecessem e estavam sempre, sempre a apoiar e a querer ganhar, tanto como os que estavam lá dentro. E isso criou um espírito dentro do grupo que no final, como é óbvio, tiramos o proveito disso e foi bom para toda a gente. Foi ótimo, mas principalmente para o clube, porque conseguiu subir no momento em que financeiramente estava debilitado, e acho que esse grupo tem que ser sempre lembrado nesse clube por causa disso, porque o Gil efetivamente ia ter muitas dificuldades em subir se não fosse uma coisa assim, se não fosse criado um grupo excepcional de pessoas e de jogadores, mas com essa capacidade de os juntar ali, um grupo que identificava com ele próprio e com o próprio querer do clube. hum, Porque depois na Primeira Liga tudo se torna mais fácil, não é? Buscar jogadores, os patrocinadores, o dinheiro entra de outra maneira, e acho que esse grupo, para a história do Gil, vai ter sempre um lugar especial por isso. E no primeiro ano em que chegámos à Primeira Liga, fizemos um ano maravilhoso, que ninguém se calhar estava à espera, porque nós ficámos com a base.
da equipa era toda da segunda liga, jogadores que tinham vindo do Brasil, muito jovens, com muita fome de vencer, jogadores mais experientes que nunca tinham tido a oportunidade de jogar na primeira liga, com muita fome de mostrar que era ali, que era ali que eles pertenciam. E as coisas correram maravilhosamente bem. Pena foi que na cereja no topo do bolo, que foi a final da Taça da Liga, que a gente não tenha conseguido vencer, porque aquele grupo merecia muito isso. Mas acho que o impacto que teve no clube e na cidade, acho que foi a nossa maior vitória, porque ainda hoje em dia tem pessoas em Barcelos, que quando eu vou lá, as pessoas reconhecem o trabalho que todos nós fizemos. Sí, volviendo a la época en la que ascienden, es cierto que ascienden por un punto, porque Trofense está muy, muy está muy cerca de robarles la posición, entonces tiene más valor eso que vos dice sobre que los que no jugaban, pues sumaron, ¿no? Si al final la energía que se genera, pues si suma un 5% ya es ese punto que les sobró para ascender en algún momento, porque en el fútbol de Portugal se da muchas veces el caso de que un equipo promueve, asciende y todos los jugadores salen y entran jugadores nuevos. Vienen jugadores brasileños, jugadores con experiencia en primera liga. ¿Pensó en algún momento que quizás que había conseguido el, el ascenso, pero que quizás no iba a poder disfrutar de él? Sinceramente, não me recordo de em nenhum momento ter pensado nisso. Sinceramente. Primeiro porque o gozo que me estava a dar estar a lutar por subir e estar tão perto de subir não me permitia olhar tão à frente, e porque depois eu sentia-me tão importante dentro da equipa, hum, que e dentro do próprio clube era tão respeitado que eu achava que naturalmente as coisas iriam acontecer. Bien, Naturalmente. As coisas, quando acabou o ano e as pessoas falaram comigo, é óbvio que foi né? Quando me ligam, foi logo nos dias seguintes, então, pronto, vamos renovar e tal. Para mim foi quando assinei, disse, cheguei, né? Mas eu sabia que o clube ia-se querer reforçar com os jogadores e que a concorrência ia aumentar, que o nível ia aumentar, mas nunca, sinceramente, nunca me preocupei com isso, porque eu sabia que iria ter a minha oportunidade, porque por tudo o que eu tinha feito, hum, não era uma questão de justiça, mas era uma questão de naturalidade, que as coisas iam acontecer. E assim foi. Acabei a época começou e comecei a jogar e acabei a jogar, felizmente. Correu tudo super bem. la época comienza en Primera Liga y su primer juego es contra Benfica y su segundo juego contra Porto. Eh, no sé, se veía de repente se ve jugando contra Benfica, luego la semana siguiente contra ese Porto con Hull, eh, Clever, Guarín, Helton, o sea, era un equipo increíble. Moutinho, Y en João Moutinho que foi meu jogador, que agora já fui treinador dele, João Moutinho. ¿cómo, Hum, cómo se vive James, sim, o Benfica também com uma super equipa, com Garay, com con Rodrigo Moreira, Aimar, Saviola, ¿no? O sea, cómo Gaetan, sim, se uma coisa. sintió, porque no es normal tener esos dos primeros juegos contra Benfica y Sim, contra Porto, no es normal, ¿no? Se sintió fuera de lugar o empezó fuerte, o sea, sé que empezó fuerte, ¿no? Pero eso lleva un proceso también personal, ¿no? De repente verse, el primer partido fue en casa, más el segundo fue en Dragao. legal. Cómo percibió todo eso? Foi, acho que foi a melhor maneira de começar, sinceramente, porque também tivemos um resultado em que estamos com o Benfica em casa, que para o Gil Vicente voltar à Primeira Liga e logo no primeiro jogo em casa empatar foi logo
um balão muito bom, hum, mas, que, mas foi o perceber muito rapidamente que, hum, que o nível do futebol era diferente, mas que para as minhas características era ótimo, que era, tinha que pensar rápido, mas em certas zonas de campo eu ia ter o meu espaço para decidir. E é óbvio, que contra essas equipas nós passámos muito tempo sem a bola, mas o jogo tem lógica. Eu sempre disse que é muito mais fácil controlar uma equipa que nós sabemos aquilo que eles fazem, porque tem um padrão, e quando estás dentro de campo sabes que eles vão tocar a bola vai andar, e nós temos que dentro do campo, analisar muito rapidamente aquilo que está a acontecer, do que uma equipa que chuta só a bola na frente. Porque depois há o ressalto, a bola sobra, não sobra, é para um, é para o outro. E do sítio onde eu vinha, isso acontecia mesmo. E então a gente passa jogos, parece que nem toca na bola. Enquanto ali, mesmo contra essas equipas, nós tínhamos os nossos momentos, porque a outra equipa também abrandava, ou nós com mérito conseguíamos sair da pressão e conseguíamos jogar, e eu senti que quanto mais alto é o nível, mais lógica o jogo tem. E Sí, eu senti-me em casa, sinceramente, senti-me em casa porque era ótimo para mim estar a jogar ali contra aqueles jogadores que a gente via na televisão. Alguns deles eram jogadores de referência para mim, hum, e estar a lutar contra eles e perceber que sim, que eles eram ótimos jogadores, mas que nós conseguíamos bater-nos com eles e conseguíamos fazer frente a eles e éramos uma equipa incómoda. E eu, particularmente, sentia que dava para lutar, dava para qualquer coisa, dava para sermos nós a ganhar em vez de serem eles. Se nós fôssemos, andássemos ali a roçar a perfeição, se nós fôssemos sérios, se nós conseguíssemos fazer o nosso jogo, num dia bom nós conseguíamos batê-los, como chegou a acontecer. bien, pues fue una época en la que no solamente llegan a la final de la Taça da Liga, por ejemplo, en esa competición eliminan al Sporting de Portugal, Sporting de Braga, más en el campeonato ganan a Porto, gana también al Sporting, empatan con Benfica. ¿Hubo algún partido esa época que fue quizás el más especial o donde vieron hasta dónde podían llegar? Um dos jogos mais mediáticos dessa época foi, sem dúvida nenhuma, o jogo contra o Porto em casa, porque o Porto vinha imbatível para o campeonato, se não estou em dúvida, há 52 ou 53 jogos. Julgo que nesse jogo batia um recorde de jogos consecutivos sem perder para o campeonato, e nós interrompemos essa série. Porto com uma equipa fortíssima, como já falámos aqui, e que foi campeão nesse ano. Mas que era uma equipa muito coesa, muito compacta, que tinha uma intensidade de jogo muito alta, e nós fizemos um jogo incrível. Na semana anterior, como tinha começado o campeonato, né? Na semana anterior nós tínhamos ido à Luz, não é? Como jogávamos Benfica e Porto, tínhamos ido à Luz, tínhamos perdido o jogo, mas tínhamos feito um ótimo jogo. Tivemos 1-1 empatados durante a segunda parte, julgo eu, já estava na segunda parte quando o Benfica, acho que o Jorge Jesus na altura entra, coloca o Aimar em campo e ele desbloqueou aquilo, porque nós estávamos a conseguir parar o Benfica. E nós chegámos no final do jogo e dentro do balneário, na Luz, dissemos que se nós mantivéssemos aquele nível de jogo, aquela coesão, que nós íamos conseguir ganhar ao Porto. Porque era importante para nós que as pessoas percebessem que nós éramos fortes, nós estávamos fortes e sentíamos uma equipa. E, hum, e assim foi. Na semana seguinte, o Porto em casa, e nós fizemos um jogo maravilhoso. Eh, Fiz um golo que, que as pessoas falam muito nesse golo, que foi um dos melhores golos da minha carreira. Um golo importante que permitiu, nós estávamos 2-0, abrimos para 3-0 nesse golo. Depois o Porto acabou por reduzir nos minutos finais, ganhamos 3-1. Mas em Portugal, estares a ganhar 3-0 ao Porto durante um jogo de 90 minutos, com 11 para 11, não é uma coisa muito comum
não é? E então acho que as pessoas olharam para nós nesse dia a dizer: este Gil, cuidado, que este Gil tem aqui qualquer coisa que vale a pena ver com outros olhos. E a verdade é que isso permitiu que muitos colegas meus nessa altura, que eram mais novos, pudessem dar um salto na carreira deles. E que de certeza que esse ano foi muito importante para eles. E eles guardam com carinho, porque já fui-me encontrando com eles ao longo da carreira e foi um ano especial para todos. Sí, quizás lembre que a las semanas, esa misma semana o días después también vencen a Sporting en Taça da Liga. Sim, sim, Ya sim. fue, Fomos ao, fomos ao Sporting ganhar. Julgo, não estar em erro, que um empate nos serviria nesse jogo, mas nós estávamos muito confiantes e as coisas aconteciam porque nós conhecíamos muito bem uns aos outros. A base da equipa, como tinha dito, era maioritariamente de há 2 anos, da subida da segunda liga. Ehm, mas o entrosamento que havia dentro do campo era ótimo, mas fora do campo era extraordinário. Nós éramos amigos uns dos outros, além de ser colegas de trabalho, éramos amigos. As famílias eram amigas, as mulheres eram amigas, passávamos as folgas juntos, passávamos as férias juntos, fomos aos casamentos uns dos outros, e isso demonstra o espírito que se vivia ali. E por isso nós em campo, nós éramos mais de 11 porque notava-se que a malta queria e realmente isso tornava-nos uma equipa que tinha mais qualquer coisa para dar ao jogo que as outras. y bueno, también un poco para cerrar ese ciclo, la final de la Taça da Liga, voy a decir la alineación de Benfica, bueno, todos son cracks, o sea, Eduardo, Maxi Pereira, Garay, Yardel, Capdevila, que campeón del mundo, Matic, Witzel, que aún juega en Atlético de Madrid, Bruno César, Pablo Aimar, Nelson Oliveira, Rodrigo Moreno y son suplentes utilizados Gaitán, Cardoso y Javier Saviola. Creo que uno de los mejores equipos posibles, aunque no fueron campeones de liga, más uno de los equipos más grandes que yo he visto en Portugal, que yo llevaba viendo Portugal, el fútbol de Portugal, 3, 4 años antes y yo creo que no he visto un equipo en directo como aquel. De hecho, Foram à final da Liga Europa, julgo eu, Benfica nesse ano, não é? sí, O Porto tinha ganho no ano anterior, com o André Vilas-Boas, o treinador, e nesse ano o Benfica acho que vai à final da Liga Europa. era un equipo muy, muy, muy fuerte. Muito forte, muito forte. Eh, pero Gil Vicente, bueno, tenía también un equipo muy interesante con Bosé, Adriano, Rodrigo Galo, César Peixoto, Hugo Viera, Luis Carlos, C. Luis. O sea, realmente, Caissara, o lateral, tinha muitos jogadores que depois alguns como o César, que fez uma carreira bonita, e outros que ainda fizeram depois, como o Rodrigo Galo, como o Zé Luís, o Caissara, que depois esteve na Turquia, na Alemanha, e fez uma carreira espetacular. E o Vieira também. también Mas era. estuvieron ahí. O sea, compitieron, llevan el gol. Creo que marca Saviola, ¿verdad? Un gol Sim, afortunado también, ¿no? Polémico um quizás. ressalto, uma bola perdida na área e ela cai sempre nas pés de quem não via cair e acabou por fazer o golo, mas lá está, nós conseguimos competir e acho que aí é que foi a nossa grande mais-valia sempre durante esses anos, é que nós competíamos. Nós sabíamos que eles eram uma equipa muito melhor que nós, com individualidades muito melhores que a nossa, mas nós competíamos, porque em cada duelo nós tínhamos de ganhar. Em cada passe nós tentávamos fazer o passe certo. E isso tornava-nos, equilibrava os jogos. E essa final podia ter perfeitamente ter ido para nós, porque o jogo começa
o Benfica marca cedo. Hum, Até assim, foi um lance assim meio até de transição que foi. E depois nós andámos ali, mantivemos-nos no jogo, acabámos por fazer o gol, julgo eu, foi o Zé Luís, acho eu, que Sí, faz o gol. Com o João Vilela, que também é um jogador que fez interessante, que estava a voltar de lesão, mais um dos nossos, mais um nome importante no clube, e que, e que nós estávamos ali e conseguimos manter o jogo até ao fim e infelizmente não conseguimos marcar o segundo golo ou até levar o jogo para penaltis, que na altura acho que não havia prolongamento, o jogo ia logo a penaltis e o jogo podia ter caído para o nosso lado. E acho aquela gente de Barcelos que foi ao estádio, que foi muita, a mobilização do clube foi uma coisa incrível. Durante esses 2 anos, tanto o ano da subida, recordo-me do penúltimo jogo, julgo que o penúltimo jogo que nós fizemos, que no ano da subida foi no Estoril. Desculpa estar a voltar atrás, mas foi no Estoril, em que saíram de Barcelos aproximadamente perto de 50 autocarros, penso eu. De pessoas encheram o estádio do Estoril e tipo, é aqueles jogos que a gente diz, não, nós temos que ganhar porque estas pessoas todas merecem o esforço que fizeram para vir aqui. E na final da Taça da Liga, que foi em Coimbra, foi igual. Sentimos um apoio muito grande dos adeptos e mobilizámos o clube que andava ali meio adormecido. Por isso é que eu digo que acho que essa equipa teve uma importância grande na história do Gil Vicente e para aquilo que o clube é hoje e que vai ser no futuro, que acho que vai ser um clube que nunca vai parar de crescer, porque as pessoas que lá estão gostam verdadeiramente do clube. Y ya cerrando un poco la entrevista, eh, fue el punto más alto de su carrera como futbolista, esa final? Sim, sem dúvida. Tenho que ser correto ao dizer que sim. Entrar num jogo em que o campeonato para, é uma final de uma competição nacional, em que entram as equipas da primeira e da segunda liga, que à partida serão as melhores do país, e nós somos finalistas. E eu, por azar dos meus outros companheiros que por lesões acabei acabou por me calhar a mim capitanear a equipa, entrar à frente naquele estádio e com amigos atrás de mim, com a minha família na bancada. hum, Foi um momento muito especial, sem dúvida nenhuma. Como jogador, acho que foi o jogo mais importante que eu joguei. ¿Y cómo se lidia con las emociones en un momento así? Los futbolistas están preparados para dar el 100% en momentos tensos, en momentos importantes, más lo que vos dice, 33, 34 años, muchas subidas y bajadas en su carrera y se ve de repente como capitán en un partido tan importante, como usted dice, con sus hijos, su mujer. ¿Cómo se mantiene la cabeza fría en un momento así? Hum, Durante a minha carreira, isso foi uma coisa que foi acontecendo. Havia sempre um jogo mais importante ao outro, de maior pressão a outra, e eu sempre reagi muito bem, porque eu sempre tive noção que o futebol era aquilo que eu queria fazer, a partir daquele momento em que, antes do ano do Famalicão, naquela ponta final. hum, e então, a única oportunidade que eu tinha de mostrar às pessoas que realmente o meu futebol era este, o meu nível era aquele, era jogando. Então, eu adorava ir jogar ao Estádio da Luz, ao Estádio do Dragão, eu sentia-me, tipo, para mim era um prazer. Era um prazer muito grande. Eu preferia jogar num estádio fora, lotado, do que ir jogar um jogo da Taça de Portugal, um sítio afastado, em que não está ninguém a ver o jogo, em que as coisas estão-se ali. É óbvio que queremos ganhar, mas falta aquela tensão. Eu gostava dessa tensão, dessa pressão do jogo. Eu adorava isso, sinceramente, sentia-me muito bem. E eram os jogos em que eu dizia assim: "Pá, isto é o jogo em que as pessoas vão olhar para aquilo que tu fazes, efetivamente." Eu, foi aquilo que eu quis fazer. Eu lembro-me de ser pequenino e de gostar de jogar futebol. Então,
era a minha oportunidade de jogar futebol, não era agora com 40 e tal anos que vou jogar com os amigos que ia mostrar que tinha qualidade para. Não, é naquele momento. E foi isso que eu sempre fiz ao longo da minha carreira. Sempre tive muita tranquilidade nessas alturas porque eu sabia aquilo que tinha que fazer. Eu pensava sempre, fui eu que escolhi estar aqui, eu quero estar aqui, é aqui que eu quero estar. E, e agora até como treinador, não é? É uma coisa que eu digo recorrentemente aos jogadores, tipo, este é o nível que nós queremos estar. Claro. Senão, jogar, este é os jogos que nós queremos fazer. Senão vamos jogar para o popular ao domingo de manhã, que aí é tudo muito mais tranquilo, mas não, mas nós queremos estar neste nível, queremos estar neste nível, nós temos que encarar isto com um sorriso nos lábios e agarrar a oportunidade. Agarrar a oportunidade, sempre está. Y fue bueno, un fulgor porque luego ya no siguió jugando en Primera Liga mucho más tiempo, y su carrera realmente ya quedaban 2, 3 años más. Esa época, esa etapa, eh, ¿piensa que le dio para cumplir con sus sueños como futbolista? Não, é óbvio que eu gostava de fazer muitas mais coisas, mas deu para me provar a mim, pessoalmente a mim, não foi para provar a ninguém, mas principalmente a mim, que eu tinha razão, que aquele era o meu nível, porque nesses anos em que eu joguei na primeira divisão, que joguei, fui sempre dos jogadores mais utilizados, inclusive no último ano que faço primeira divisão, sou o jogador mais utilizado do plantel, nem os guarda-redes tiveram mais minutos que eu. Hum, Durante esses anos, eu vi alguns treinadores da Primeira Liga que iam ter comigo e diziam: André, se tivesses 22 anos, e eu dizia-lhes em tom de brincadeira: Mister, mas eu já tive 22 anos e o Mister não me quis na altura, por isso eu, eu, eu devo ter feito qualquer coisa mal nessa altura. Não, mas as coisas não aconteceram assim. É óbvio que eu agora olho para o futebol e digo: se fosse hoje em dia, com aquilo que eu fiz nas divisões mais baixas. hum, Acho que a oportunidade teria aparecido mais cedo. Eu não ia precisar de lutar tanto para conseguir a oportunidade. Porque hoje as pessoas, os jogadores têm mais visibilidade. É normal que isso aconteça. Um miúdo que desponta na terceira divisão, na quarta divisão, as pessoas e vão buscar. Antigamente era tudo mais difícil e agora saem diretos dessa quarta divisão para a primeira, né? Claro, Antes era impensável. Hum, mas ficou muita coisa por fazer, mas eu fiz muita coisa. E escalar aquilo, a montanha que eu escalei, com lesões, com épocas menos conseguidas, com clubes que eu apanhei uma fase do futebol muito complicada em termos financeiros, os clubes estavam todos a sofrer muito. Eu fiquei com muitos meses ordenado, um aqui, ali, pá, as coisas foram passando. Com isso tudo. Acho que a minha montanha era muito grande, mas eu consegui chegar ao topo. Foi aquilo que eu consegui. Se é muito, se é pouco, para mim eu sinto um orgulho enorme nas minhas camisolas. Tens duas aí atrás que me dizem muito. Eu tenho muitas outras em minha casa e, hum, e faço questão de dizer ao meu filho: eu joguei aqui, eu joguei ali, com o mesmo orgulho do Gil Vicente e do Vizela, do Cambeses, claro, onde joguei, porque foi um sonho de menino que eu consegui concretizar. E isso para mim é importante porque deu para perceber que a vida, quando a gente luta e quer mesmo as coisas, pode demorar, mas as coisas claro. acontecem. Yo mm, lembro aquella etapa, su llegada a Primera División. Para mí desde España estaba también iniciándome en el periodismo, y para mí su equipo, su ejemplo, fueron una verdadera inspiración. Yo no sé cuántos partidos vi de Gil Vicente. Lo comentábamos antes de iniciar. Recuerdo de verlo en vivo contra Ollanense en un juego en el que da dos asistencias, creo que era la última época suya en primera liga. Y me alegro muchísimo de, por ejemplo, de ahora verlo
como técnico en proyectos totalmente top, ¿vale? Porque pienso bueno, que al final está disfrutando también de una serie de experiencias, una serie de vivencias increíbles y realmente me alegro mucho. Me alegro mucho por la parte en la que fue también una inspiración para mí, para muchos seguidores de la Liga de Portugal. Así que no me queda más que volverle a dar las gracias por su tiempo, por contar esta parte de su historia y nada, muy agradecido por bueno, todo esto que nos ha contado, cómo se ha abierto para contar todo esto y nada, y vuelvo a repetir, ¿no? Me alegro muchísimo del éxito actual. Obrigado, obrigado, José. E tu sabes que nós já nos conhecemos há muitos anos, porque isso já foi há muitos anos. E eu também fui acompanhando o teu trajeto e julgo que fomos envelhecendo juntos, fomos, fomos crescendo juntos também e que espero que continues a contar histórias e a falar sobre futebol, da parte boa do futebol, que é isso que importa, as pessoas que gostam de futebol gostam de ouvir essas coisas.